Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu tô com uma matéria aqui para soltar para vocês, uma notícia envolvendo doação de sangue a Testemunha de Jeová. Eu gosto de dar essas notícias, mas eu fui surpreendido hoje com a informação de que o senhor Luciano Sena, que tinha um site chamado, um canal e um site chamado MCA, que a ideia era de fazer um movimento de ordem apologética. E depois ele mudou, agora a apologia dele é reformada, entenda-se calvinista. E já faz alguns anos que nós entramos em atrito por causa do calvinismo. E o CACP, ele, um dos poucos institutos no Brasil a vir a público e declarar, enquanto instituto apologético, que o calvinismo é uma heresia. Pronto. Meu Deus do céu, muita gente se voltou contra nós. Mas a gente não está preocupado com isso, nunca tivemos. Nós sempre tivemos um foco. Fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Nosso foco aqui é pela verdade, sempre foi pela verdade. E a partir de então, esse rapaz iniciou uma onda de ataques contra nós. Esse aí faz uns 5 anos. Tem um outro que eu não cito o nome aqui, que também foi TJ. Esse aí nos ataca desde 2010, também por causa dos adventistas. Agora, o Sena também está nos atacando, dizendo que o senhor Charles Taze Russell nunca foi adventista do sétimo dia. Ai, irmãos, eu estou até careca de falar isso, mas fazer o quê? Claro que membro de carteirinha, de batizado, com ata de recebimento de membro, ele não foi. Nós sabemos disso. Mas de coração, de doutrina, ele foi. Foi. Mesma coisa a maçonaria. Você não vai achar um documento oficial dizendo que Russell era maçom. Você não vai achar a ata da ordem maçônica ou a carteirinha de membro da maçonaria do Russell. Mas a gente tem evidência dele pregando dentro das lojas. Nós temos evidências teológicas e documentais da associação da Sociedade Torre de Vigia com a maçonaria, como acontece com os adventistas do sétimo dia. Tanto que no sepulcro da Ellen G. White tem um pino maçônico e no sepulcro de Charles Taze Russell tem uma pirâmide maçônica com a cruz coroada, que é outro símbolo da maçonaria. Mas aí se você falar que a Ellen White era maçônica, ou que o Charles Taze Russell esteve envolvido com a maçonaria, ou foi maçônico em algum aspecto, é mentira. Não, não é mentira. Ellen G. White esteve envolvida com a maçonaria, como seu marido, na verdade, né? Porque ela não podia em si ser maçônica, porque a mulher não tem o pino sagrado. Então, maçom de fato, só o homem. E Tiago White, com certeza, era maçom. O senhor tem a carteirinha? Não tenho. O senhor tem aí a ata? Não tenho, obviamente que eu não tenho. Porque aí você teria que, né, fazer um trabalho de investigação, ir lá na loja que ele frequentou, pegar um documento, que é quase impossível isso aí. Nem os norte-americanos conseguiriam esse tipo de coisa. Mas eu tenho as evidências externas. O próprio sepulcro da família White, cupino maçom, já é a prova disso. Ou cupino maçônico, né? Já é a prova disso. Então, é duro ter que chover no molhado. Mas olha, eu quero ler aqui para vocês o livro, uma parte aqui do livro do maior apologista do século XX, J.K. Van Balen. É um livro publicado pela Imprensa Batista Regular. E eu quero que você observe o que ele fala aqui. Mas aguarde aí que eu vou trazer isso e muito mais para você nesta edição deste vídeo. Mas deixa eu dar rapidamente aqui os meus recados, que são muito importantes para nós. Neste dia 30 aqui no canal, nós vamos sortear 2 Bíblias apologéticas do Instituto Cristão de Pesquisas. Como é que você faz para participar? Vai lá na plataforma do Apoie-se, se inscreva, seja nosso contribuinte e participante aqui, colaborador, seja um dos nossos colaboradores e o teu nome estará aqui todo dia 30, às 22 horas,
para fazer parte do sorteio. Quem sabe você, além de ser abençoado com a parceria com o CACP, você também será abençoado com uma Bíblia apologética. Outra informação é o app do CACP gratuito para o seu celular. E se não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe. Afinal de contas, é gratuito a inscrição no canal. Amém? Muito bem. Então tá aí, deixa eu pegar aqui para você. Tá aí o vídeo do senhor Luciano Sena. E ele ainda fala assim, ajudem o João Flávio. Vamos ver quem precisa de ajuda? Ó, ele fala que eu estou mentindo, que o meu pai é o diabo, e etc, etc, etc. Mas olha como é que esse cara tem uma mente perturbada. O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora está no ar há 4 anos. O artigo do pastor Paulo tem mais de 15. Mas olha o que eu falo nesse vídeo. Vamos lá. Assim reconheço estar endividado com os adventistas e com outras denominações. Isso está no livro Proclamadores do Reino, página de número 43, palavras de Charles Taze Russell. E a grande pergunta seria, se Charles Taze Russell disse que ele é devedor aos adventistas do sétimo dia, teria as duas seitas, Testemunhas de Jeová. Olha aí, eu falei isso há aproximadamente 5 anos atrás. Tá certo? O vídeo tem essa temporalidade já que está publicado. Por que há 5 anos atrás, quando o Sena ainda era nosso amigo, ele não me corrigiu? Ou ele não fez um vídeo falando do meu equívoco? É que ele saiu da seita, mas a seita não saiu dele. Os inscritos que ele tem no canal dele foi aqui do CACP que nós mandamos para lá. Porque eu falava para ele, faz o teu vídeo, aí você faz uma propaganda e pede para o pessoal do CACP se inscrever no seu canal que eu vou republicar no CACP. E eu republicava o vídeo dele aqui. Então nós sempre procuramos promover os outros apologistas. Sempre. Sem querer nada em troca, apenas ajudá-lo a proclamar a verdade contra aquela determinada seita. Mas agora ele vem com essas mentiras. Então, mentiroso, Luciano Sena, é você. E a prova está aqui, porque o vídeo está no ar há quase 5 anos. Por que você não falou antes? Nós sempre entendemos que Charles Taze Russell foi adventista, ou teve muito envolvido com os adventistas. Nós não temos a evidência documental contumaz da carteirinha ou da ata da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que batizou ele ou que recebeu ele como membro. Esse documento não existe. O que nós temos é este aqui, por exemplo, o Proclamadores do Reino. E por que eu sei disso? Porque ele entra em contato com o movimento adventista, ou no caso da Igreja do Advento, em 69. De 69 a 78, mais ou menos, até ele fundar a Sociedade Torre de Vigia, ele vai beber no adventismo, inclusive do sétimo dia. Se não fosse o movimento milerita e o movimento adventista, a Sociedade Torre de Vigia não tinha nascido. Ela só nasceu por causa da Igreja Adventista do sétimo dia e desse movimento todo que envolveu Charles Taze Russell. Só faltou Russell ser um dos patronos lá do adventismo, porque ele vem bem posterior, ele é mais novo. Tá certo, mas se ele tivesse lá na década de 30 e 40, ele estaria junto com o pessoal do Guilherme Miller, sem sombra de dúvida. Outra coisa, vamos falar de George Storr aqui, que aqui ele fala bastante. George Storr foi, sem sombra de dúvidas, um baluarte do adventismo do sétimo dia. E ao mesmo tempo baluarte de Charles Taze Russell. Eu tenho um vídeo aqui do nosso irmão, lá do canal Livre No. Olha aí o que ele fala. Por favor, acompanhe aí o videozinho dele, que é bem crítico, ele faz bastante críticas. Acompanhe aí o vídeo dele, depois eu volto para a gente comentar. E aí, Eleazar, já criou um novo vídeo no seu canal Dark para você não ser punido pela cúpula adventista? Porque é do grupo principal aqui, são os pioneiros que dominavam o movimento no outono de 1844. Mas não foram pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia.
mas não foram pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Canal Dark Adventista do Sétimo Dia defendeu que George Storrs nunca foi pioneiro adventista do sétimo dia. Pois bem, eu trago aqui a lista oficial que está no Centro-White dos 27 pioneiros adventistas do sétimo dia, e aqui está o terceiro nome, George Storrs. Provado aqui que ele era. O próximo passo da mentira é dizer: ele nunca foi do CNPJ Adventista do Sétimo Dia. Então ele não tem nada a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É? Se esse argumento é válido, então Russell nunca foi uma testemunha de Jeová, porque Russell faleceu em 1916 e o nome Testemunha de Jeová, a CNPJ Testemunha de Jeová, foi fundada em 1931. Mais uma mentira derrubada. Outro argumento utilizado é: George Storrs não guardava o sábado, então ele não poderia ter ligação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, apesar da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia colocar ele como pioneiro adventista do Sétimo Dia. Eu já provei isso. Ora, isso também não significa nada, porque Russell, ele era a favor da doação de sangue. Nós podemos colocar aqui nas Testemunhas de Jeová o empecilho, a proibição de doar sangue é uma doutrina tão forte, tão importante, quanto a guarda do sábado dos adventistas do sétimo dia, não é? Pois bem, Russell era a favor da doação de sangue. E essa doutrina, proibido se doar sangue, somente surgiu nas Testemunhas de Jeová em 1945. Então, por essa lógica, Russell também nunca foi uma testemunha de Jeová. Agora você vai falar com o apologista adventista do sétimo dia. Quem fundou as Testemunhas de Jeová? Quem marcou datas da volta de Jesus antes de 1945? Não foram as Testemunhas de Jeová? Obrigado aí pelo vídeo. O nosso irmão aí está 100% correto. E ele fez um pequeno vídeo na minha defesa. E eu agradeço aí, viu, meu irmão? Muito obrigado. Se você puder entrar em contato comigo, com as suas ordens também, mostrando que realmente George Storrs foi um dos pioneiros, mas não só pioneiro, ele foi um dos mais importantes pioneiros. Aqui na página 105 do livro da História do Adventismo, de George Knight, que é um dos grandes historiadores da seita, é dito o seguinte: e aqueles que demonstravam uma tendência mais carismática, como Samuel Snow e George Storrs, os quais passaram a dominar o movimento no final do verão do começo do outono de 1844. Quando a data falha, em 43, quem vai promover a nova data é Samuel Snow e George Storrs. Então, olha a importância desses dois indivíduos. Sem contar que, para a doutrina do juízo investigativo ter nexo e ter fundamentação teológica, a alma do homem tem que ser mortal. A mortalidade da alma para esta doutrina é essencial. Então, não há dúvidas que George Storrs era adventista do sétimo dia em algum aspecto. E Russell esteve com ele. Logo, não há como negar o envolvimento de Russell com os adventistas do sétimo dia. Ai, pastor, mas ele não foi membro oficial da igreja. Não foi, como o próprio George Storrs não foi. Mas se não foi de carteirinha, foi de coração, porque com certeza ele absorveu muitas doutrinas do adventismo do sétimo dia, inclusive as manteve. A Sociedade de Vigia as manteve. Quem mudou foram os adventistas do sétimo dia. Tá ok? Eles é que mudaram. Se corrigiram, pelo menos nessa questão da trindade. Mas vamos lá. Olha aqui. Livro do maior apologista do século XX, Van Balen, Caos das Seitas. Página de número 178. Falando de Charles Taze Russell. Ele diz assim: Russell, perturbado por sua herança presbiteriana, escocesa, irlandesa, ou escocesa-irlandesa, da doutrina das penas eternas,
foi convertido, aqui está entre aspas, convertido para a doutrina dos adventistas, a quem aderiu. Ele fala mais embaixo, Cruz, que é um autor, cita, além do adventismo, as seguintes fontes do russelismo: Ário, Sócio, Sandemborg, unitarismo, cristadelfianismo, e aí ele vai explicar esse envolvimento. Mas vejam, senhoras e senhores, por que o maior apologista do século XX não especifica qual adventismo? E do jeito que ele fala aqui, dá a entender que é o adventismo do sétimo dia, porque ele tá algumas páginas à frente do histórico da adventista do sétimo dia. Depois vem Testemunho de Jeová, e aí ele vai falar isso. Porque aqui, no livro de Van Balen, é o que nós entendemos. Ele sugestiona o adventismo do sétimo dia. Não deixa específico só ele, mas fala do adventismo. E a intenção aqui do texto dele é mostrar o de sétimo dia, que é o ramo que prevaleceu e cresceu mais que todos os outros. Então, negar isso é que é falta de sinceridade. Não há dúvida que Russell foi o filho do adventismo. E a sociedade Torre de Vigia a cria desse adventismo do sétimo dia, inclusive. Ponto, cara. Não tem o que discutir, viu, Luciano Sena? Não tem o que discutir. Você não tem como negar isso. É fato. Agora, quando a gente fala, sempre falamos, que Russell foi adventista do sétimo dia, é neste aspecto, desse envolvimento, da doutrina, da absorção que ele fez de todo o movimento. E outra coisa, queridos, de novo eu vou falar isso só mais uma vez. Neste livro não faz as acepções que os adventistas querem que faz. A sociedade não faz. Uma única vez fala da igreja de Jonas Wendell e aí vai citar a igreja do Advento. Mas depois ele fala de adventistas de maneira genérica. E se a gente analisar as falas dele, você vai perceber que também se refere ao adventismo do sétimo dia. Por causa da data, por causa do tema, por causa do assunto. Quando eu peguei aqui o livro Em Busca de Identidade, do George Knight, que eu li para vocês no último vídeo, tá lá os aspectos que estavam no adventismo do sétimo dia no início. E não é no milerismo, não. Não é não. É na igreja adventista do sétimo dia. A negação da Trindade, a negação da divindade de Jesus, a negação da pessoa do Espírito Santo, a doutrina da mortalidade, de que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso tudo estava na igreja adventista do sétimo dia. E está hoje na sociedade Torre de Vigia. Eu até acho que, ao que aconteceu lá, naquele tempo, no século XIX, Russell é mais fiel ao seu chamado do que os adventistas do sétimo dia, que traíram o seu chamado. Aí sobra esse monte de resquícios heréticos e eles tentam justificar-se. E tem tanta vergonha. Por que tanta briga por causa disso? Porque é um epiteto, é um estigma que eles não querem carregar. Que eles são pais, fundadores da sociedade Torre de Vigia. Vocês são os pais. Sem vocês, adventistas do sétimo dia, não existiria a sociedade Torre de Vigia. Então, se nós temos aí essa seita terrível chamada Testemunhas de Jeová, vocês, adventistas, são os culpados. Tá ok? Isso é fato. E aí, queridos, tá aqui os materiais. A BBC de Londres diz que ele era adventista. Mas eles não querem aceitar os fatos. Porque tem que ter a carteirinha. Não, carteirinha não tem. A ata de associação a gente não tem. A gente não sabe quanto tempo ele ficou de fato lá. Se ele chegou a se membrar ou não em alguma igreja adventista do sétimo dia. Nós não temos essas evidências. Nós temos outras evidências, mas essa que vocês querem não temos. É igual quando eu fiz aqui o meu vídeo falando que o Simonton era maçom. Nossa, Deus do céu. O mesmo chilique que estão dando os adventistas, deram os calvinistas para cima de mim. Aí eu mostrei um documento histórico que um dos trabalhos que quase inaugurou a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na nossa nação aconteceu em São Paulo, numa sala que ele pegou inclusive dos luteranos, que era um ponto de pregação dos luteranos, que ele alugou em São Paulo.
que estava dentro da loja maçônica. Era um salão de festa da loja maçônica. Então, nesse documento, a gente vê evidências do envolvimento da igreja luterana com a maçonaria e da igreja presbiteriana. Aí os luteranos pediram o ponto de volta, ele devolveu e veio e fundou a igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Aí você vai dizer que ele não estava envolvido com a maçonaria? Se ele foi protegido, guardado pela maçonaria? Aí eu expliquei os fatos, prós e contras sobre isso. Tem um vídeo aqui feito. Mas é assim que a gente trabalha, a gente faz pesquisa. Agora, você querer dar uma de aquele personagem, viu, Luciano Senna, lá do Chico Anísio, né, que ele falava na escolinha que, por exemplo, Nero botou fogo em Roma. Aí o cara perguntava, o senhor tem a tocha? Não, não tenho. Tem as digitais de Nero na tocha? Não, não tenho. Então não me venhas com churumelas, ele falava. Então é patético esse tipo de atitude que você está falando contra nós do CACP por acreditarmos que Russell foi um adventista do sétimo dia por causa da questão doutrinária. Aí você fica esperneando aí, falando e denegrindo o CACP, mandando recado para os nossos espectadores. Bom, gente, estamos à disposição. Quem quiser o material... eu tenho também essa lista que o nosso irmão falou sobre os 27 pioneiros da Igreja Adventista. Eu tenho aqui também, se você quiser. Embora é só você entrar lá no Centro White, está lá para você averiguar tudo. O material, este livro aqui em PDF, um irmão arrumou para mim, se você quiser eu tenho também. Embora ele está online também dentro da Watchtower, dentro do site lá da sociedade. E aí a pesquisa é livre. Você pode chegar a uma conclusão diferente da minha, eu tenho que te respeitar. E você, Luciano Senna, e quem quiser falar, tem que respeitar a minha opinião. Ou agora a opinião não pode ser divergente da sua. É isso aí, meu querido. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.